Olá, boa noite. Oi, Andréia. Oi, Laura. Estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Coloque aí pra mim. Tô tentando aqui fixar o tema da live. Tá me ouvindo bem, então? Vão compartilhando com as amigas, que daqui a pouco a gente já começa. Vamos esperar o pessoal chegar. Não consegui fixar aqui o tema. Deixa eu tentar novamente. Espera aí. Não consegui. Então tá, boa noite. Então vamos começar. Ainda dá tempo de enviar para as amigas aí o aviãozinho. Não consegui fixar o tema aqui para facilitar para vocês quando enviarem e aparecer ali. Mas então, tá. Todo mundo tá me vendo bem, tá me ouvindo bem. Oi, Kátia. Oi, Andréia. Thaisa. Nath. Minhas amigas do coração que estão morrendo de saudade. Vou começar então. A gente vai falar sobre o tempo de espera, tá? Eu vou contar um pouco da minha história, da minha experiência, né? De 6 anos de tentante, de como eu tenho lidado com esse tempo de espera. Vou compartilhar um pouco das experiências que eu tenho vivido todo esse tempo, as experiências tanto de tentante como a parte onde eu perdi os 2 bebês. Mas eu quero trazer também uma palavra de esperança, né? Porque eu sei que tem mulheres aqui que também passaram pela mesma situação que eu. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco a minha história. Eu queria me apresentar primeiro. Eu me chamo Daniele. Eu e a Sheila, nós cuidamos então dessa página e juntas a gente tem uma história, né, de superação. A Sheilinha postou ontem uma imagem dela, né, que fala um pouco desse milagre que ela viveu. A Sheila viveu venceu a trombofilia e eu tô passando por esse processo de espera de 6 anos em Deus. Acredito que o meu momento vai chegar, mas enquanto isso, a gente precisa lidar com a ansiedade, né? Então, eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha história, tá bom? Ainda dá tempo de enviar para as amigas. O pessoal tá chegando, a Gilmar, a Fábio. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, né? Eu acho que assim, que ninguém gosta de esperar, né? E eu acho extremamente desafiador para mim esperar. E eu vou trazer um pouco do conceito, o que o dicionário fala a respeito de esperar, né? De esperar é não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável ou desejável. Ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa ou provável. Ter satisfação em acreditar. Ter esperança, estar na expectativa de que algo aconteça. Então, esperar é um lugar de incerteza, né? Então, quem gosta de esperar, né? Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade com esperar, mas eu entendo que a espera é um processo e eu tenho aprendido que esse processo pode ser agradável, né? Esse processo ele não precisa ser um processo tão doloroso. Então, é muito natural que a gente sinta ansiedade. Eu não consigo acompanhar aqui os comentários, tá? Mas assim que eu parar, eu dou uma espiadinha, senão eu não consigo prestar atenção. Então, esperar é desafiador, né? Tem aquela ansiedade porque você está esperando algo e você não sabe
quando isso vai chegar, você não tem uma resposta, então tudo que é incerto vai te causar uma ansiedade, né? Então, a gente precisa controlar essa ansiedade, a gente precisa entregar essa ansiedade. E eu vou falar um pouquinho a respeito, então, de dois tipos de espera, tá? Eu fiz algumas enquetes durante a semana, fiz algumas perguntas e eu vi que existem dois tipos de espera. Anote aí se você quiser anotar. A primeira espera é por decisão e a segunda espera é por algum impedimento na sua saúde ou financeira. Vou repetir, tá? Então, quando a gente está esperando, né, para engravidar ou para ser mãe, porque eu acredito que tenha pessoas aqui também que não podem gerar, né? Então, existem outras formas de ser mãe que eu vou falar mais adiante. Mas então, existem dois tipos de espera. Aquela espera que eu decidi esperar, e essa eu fiquei bastante surpresa, né, nas enquetes, porque muitas trouxeram a questão do medo, né, e da desesperança. E tem então aquelas pessoas que têm algum impedimento de saúde ou financeiro. Se tu quiser compartilhar, fica à vontade, em qual dos dois tu te encaixa. Então eu vou começar falando do primeiro, que são aquelas mulheres que estão esperando para ser mãe, porque elas estão com medo, né? Elas estão esperando, ou melhor, não decidiram ainda que se querem ser mãe, porque elas estão com medo, porque elas tiveram uma perda anterior, ou medo da frustração, ou elas já não têm mais esperança que isso aconteça, né? E, e eu eu não vou dizer que eu nunca senti medo, né? Na minha segunda gestação, eu passei por um processo de medo, e cada vez que eu tinha que fazer uma ecografia, eu sentia muito medo, né? Mas eu não conseguia identificar muito bem, eu sentia muita dor, né? Olha, eu ia falar que eu sentia dor nas costas, entrou a minha massagista, a Dani, maravilhosa. Eu sentia muito medo, a Dani é prova disso. Então, eu sentia medo, né? Mas eu precisei enfrentar ele. Porque eu tinha que decidir qual medo eu ia enfrentar. O medo de deixar o sonho de lado e fingir que ele não faz parte da minha vida, ou o medo de enfrentar e ter o meu sonho, né, o meu bebê nas minhas mãos. Eu tinha que tomar essa decisão. Ou eu tinha dor de ficar na zona de conforto e não avançar, ou eu tinha o medo de enfrentar de frente, né? Ser corajosa e ir em busca desse meu sonho. Eu decidi ir em busca do meu sonho. E eu entendo se você está passando por algum momento de medo, tá? Eu respeito a tua dor, porque na minha última perda, até compartilhei com a Lu, que ela tá aí na live, eu disse pra ela que eu nunca mais ia tentar. Que eu não quero mais, que eu não quero mais sofrer. E é muito engraçado porque a mulher que já engravidou, ela não consegue mais esquecer o amor que ela viveu. Então, ela não consegue mais fingir que ela não quer mais, e enfim, ela precisa. Quando a dor passa, quando acaba o período de investigação, ela de novo ela retoma aquele sonho, né? Eu já abandonei esse sonho diversas vezes, né? Mas eu acabo sempre pegando ele pra mim, porque eu acredito nele. Eu acredito que vai acontecer e eu decidi não ter medo, né? Ou melhor, eu vou com medo mesmo, né? Quando eu ia fazer as ecografias, e eu enrolava para agendar as ecografias, porque para mim a ecografia é algo muito desafiador, né? Inclusive eu fiz uma na semana passada e eu não consigo enxergar a tela. Eu olho para o lado, eu não consigo ver o útero vazio, o silêncio, né? Então é um trauma que foi gerado na minha vida. Mas eu sei que eu vou passar por muitas ecos depois que eu engravidar, né? E
E o que que eu faço? Eu vou ter que enfrentar esse medo, né? Porque o amor que tá relacionado a esse sonho, ele é muito maior do que o medo. Então, mesmo que eu tenha um medo, eu vou enfrentar, porque o amor é maior. Então, eu decidi continuar. É uma decisão minha em continuar, em não desistir, né? Porque eu já passei por momentos onde eu fingia, né? Que eu fingia que eu não queria, e enfim, colocava a faculdade na frente, colocava o trabalho, mas existia aquele sonho dentro de mim. E aí isso te causa ainda mais dor, porque tu tem que fingir que tu não quer. Então eu decidi assumir que eu quero, assumir que vai ter momentos difíceis, que eu vou ter que enfrentar coisas que eu não gosto de ecografia, talvez isso um dia mude, talvez, mas eu não curtia isso. E eu sei que eu vou passar por isso e eu vou enfrentar. E também tem a decisão, a pessoa decide por medo, por desesperança. Eu tava calculando, né, nesses 6 anos, foram 72 nãos que eu recebi, né? Cada um no mês, né? Fui recebendo. E isso pode gerar dentro no nosso coração aquela crença de que tu não vai gerar, né? Aquilo se repete todo mês e tu acaba ficando sem esperança. Só que a gente precisa, e até a Eneida me ensinou que não é não, é ainda não, né? E eu tenho, cada vez que eu recebo então um negativo, eu digo assim pra mim, ainda não aconteceu, né? E claro, eu tô falando aqui e tô sorrindo, né? Mas no momento quando que chega o teu exame e tu vê o negativo, é extremamente desafiador, né? Falar é muito fácil, mas quando isso acontece é muito difícil, tá? Então tá, a gente falou o primeiro lá, que é a espera por decisão. O segundo tipo de espera, que é o que eu me encaixo, né? Que é por impedimento na saúde ou financeira. Então a gente passa por diversos exames, né? Eu já busquei vários médicos, tem o lado da mulher, tem o lado do homem, e tem aqueles casos que é sem causa aparente, que é onde eu me enquadro, né? Então a gente precisa fazer muitos exames, e esses exames são extremamente dolorosos, né? E a gente faz esteroscopia, a gente eu tive que fazer a investigação de trombofilia, exames genéticos e muitas ecos, exames de tratamento para ovular, enfim, isso tudo acaba te trazendo um desgaste muito grande, né? Então, quando a tentante tá ali ansiosa, ela não tá só ansiosa porque ela quer um filho, ela tá ansiosa porque ela tem uma trajetória, todo um caminho de investigação, ela recebe então diagnósticos, né? E ela recebe muitos nãos. Então, quando, quando a gente precisa, se a gente começa a olhar muito para esses exames, a gente quase que enlouquece, porque são muitos resultados, né? E aí muitos resultados e alguns demoram 45 dias, outros demoram 3 meses, que foi como quando eu tive a última perda, e isso tudo é muito desgastante. E também tem aquelas mulheres que têm um impedimento financeiro, que descobriu que tem uma alteração genética, que tem algum problema, que ela só consegue engravidar pela fertilização, né? E a gente sabe que a fertilização tem um valor muito elevado. Então, eu não sei em qual que tu te encaixa, né? Se tu decidiu esperar, se tu tem algum impedimento de saúde ou algum impedimento financeiro, mas eu sei e eu acredito que para tudo dá a solução, né? E que tu não perca a esperança. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma mulher que eu conheci da última live e ela me comentou que ela tinha desistido porque 3 médicos tinham dito que ela não ia conseguir engravidar mais. E eu disse pra ela, não desiste, né?
vamos continuar, eu tô contigo, vamos continuar fazendo a investigação, eu te acompanho, tu compartilha comigo, e a gente não pode desistir, né? E eu decidi por não desistir. É difícil, mas a gente tem que ter essa decisão do nosso coração, até porque tem a parte da mulher e tem a parte do homem, né? E como é que teu marido vai querer, como é que ele vai saber se tu quer, se tu não tem essa posição, né? Então, tu precisa ter convicção daquilo que tu quer, tá? E apesar desses vários nãos que a gente vai recebendo durante esse processo, né? E em Provérbios diz assim que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então a gente vai se enfraquecendo no nosso coração e muitas vezes a gente joga a toalha, né? Mas eu tenho certeza que na verdade, no fundo, a gente nunca desiste desse sonho. Aquele sonho fica ali dentro da gente, né? Então, eu sempre digo que você que tem algumas que já são mães aqui, e você sabe o amor que né? É o amor pelo filho, é o maior amor, né? Então, quando a gente vive aquilo, a gente quer dar continuidade. Não tem como fingir, né? Uma vez a Sheila me procurou e ela foi logo que ela perdeu o primeiro bebê. E ela disse assim que ela estava na parte profissional dela, estava super ótima, enfim, ela não sabia se ela dava continuidade ou não, né? E eu disse para ela assim, tu pode até tentar, mas tu não vai conseguir, né? Tu não vai conseguir esquecer esse sonho. Esse sonho tá dentro de ti, né? Tu pode ali voltar a trabalhar, querer seguir a tua vida normal, mas esse sonho tu já experimentou o amor. Não importa se tu ficou, sei lá, 4 semanas, 6 semanas, quando tu experimenta o amor, não tem como tu abandonar mais ele, né? Então lá vem, né? O que esperar quando você está esperando, né? O que eu faço agora para que aconteça o que eu tenho esperado? Eu já fiz tudo, né? Que eu poderia ter feito. Eu fiz essa minha investigação, ela aconteceu durante esses 6 anos. Teve um período onde eu abandonei os exames, né? Por medo. E depois eu acabei retomando e nesse processo a gente vê que chega um momento onde a ciência, onde a medicina não consegue alcançar, né? Só Deus pode dar vida. Eu posso fazer xixi fazer o teste como é que é o nome? Para ver se está no período fértil, esqueci o nome. Tu pode fazer esse teste, tu pode ter o controle de ovulação, o aplicativo. Tinha o aplicativo Maia instalado no meu celular. E tu pode controlar, tu pode ter uma menstruação regular, tu pode fazer tudo, né? Mas a vida não é nós que geramos. Não é nós que determinamos o momento em que essa vida vai vir, né? Então isso nos deixa muitas vezes frustrada, angustiada. E isso a gente precisa fazer a nossa parte, a gente faz exames, a gente investiga, mas quem dá a vida é Deus, né? A gente voltou, a internet tinha caído. Os testes de ovulação, isso mesmo, Sheila. Então, ele até aparece o roxinho, né, sorrindo, que é quando tu tá ovulando, né? Que aí tu tem que acertar, olha só que angústia isso. Porque, tipo, tu tem que não viver ansiosa, tu não quer estar ansiosa, mas aí tu controla a tua ovulação, tu controla no aplicativo, né? Então acaba sendo algo bem que te causa muita ansiedade, né? E uma coisa que eu tenho pensado desde então é o porquê, né? Entender as motivações, por que eu quero ser mãe. E isso eu tenho construído dentro de mim, né? Eu acredito que a motivação mudou de 6 anos para cá, essa motivação mudou.
Eu já quis ser mãe para deixar de ser humilhada, para ser aceita em algum grupo, para poder comemorar no Dia das Mães, no Natal, para substituir a perda, para encontrar uma alegria, para ser um troféu. Enfim, nenhuma dessas motivações são corretas, né? E eu tenho me questionado, né? Por que eu quero ser mãe? E por que tem que ser agora? Eu tenho usado esse momento de espera para poder entender as motivações que há no meu coração, né? Porque da mesma forma que eu posso estar ansiosa por conta dessa situação, né? Desse projeto que não acontece, dessa situação que não acontece, se eu não curar meu coração, não tratar meu coração, eu vou ser assim em todas as áreas da minha vida. Eu lembro que antes de eu ser, de eu iniciar as tentativas que foram em 2014, antes disso eu já tinha uma ansiedade muito grande em fazer minha faculdade. E eu lembro que eu fazia, eu estudava e não acontecia, e não acontecia. E eu lembro no momento que eu vendi, que eu já tinha até a mesa de desenho, que meu sonho sempre foi estudar, né? Estudar arquitetura. Quando eu vendi a minha mesa, eu consegui entrar na faculdade. Então eu vejo que essa ansiedade, ela é recorrente, né, na minha vida. Então eu comecei a pensar, não, eu acredito que Deus queira tratar algo na minha vida, algo no meu coração, né? Porque se eu quiser ser sempre assim tão imediatista, eu vou ser assim o resto da minha vida. Então eu tenho aprendido, né? Não tô dizendo que eu sempre consigo controlar a ansiedade, não. Eu tenho momentos de com muita dificuldade, tá? Mas eu tento olhar para outras coisas, né? Quero entender sempre a motivação que há no meu coração. Continuando então. Não posso ser mãe naturalmente. Como posso realizar esse sonho? Né? Se você tem esse questionamento, eu não posso ser mãe. E agora? Existem outras formas. Existem tratamentos, existem adoção. Eu passei pela última. A minha última perda foi por conta de uma alteração genética. E quando a gente começou a investigar, eu e meu marido, a gente passou pela a possibilidade de não poder gerar. Então nós conversamos a respeito da adoção, né? E eu lembro o quanto foi frustrante para nós, assim, né? E eu não sou contra a adoção, eu sou super a favor, sou a favor da fertilização, sou a favor de tu conquistar esse sonho de várias formas que existem, né? Tu não precisa ser mãe só gerando naturalmente, né? E aí eu lembro que eu pensava, não, mas eu quero gerar na minha barriga, eu quero amamentar desde pequenininho, eu quero acompanhar todos os processos. Então, assim, né, até pra não julgar essa mãe que decidiu por não adotar, né? Porque ela tá enfrentando por processos de frustrações dela, né? Ela sonha com gerar na sua barriga, acompanhar os 9 meses, ser recém-nascido. Então, é uma possibilidade para ser mãe? É. Eu até acredito que tem. Que quando a gente tem um filho, a gente também precisa adotar ele, né? Esse filho que é natural, né? Que é biológico. A gente precisa também adotar ele. Porque não importa só a gente gerar um filho. Gerar por gerar, né? Então a gente precisa ter, ter esse entendimento de que esse filho, tu pode estar gerando um filho e a motivação ser errada, tá? Então a gente precisa lidar com a frustração. Eu acredito que a gente precisa investigar, saber os tratamentos, se questionar. A gente não pode fugir, né, da questão dos exames, a gente precisa enfrentar, tá? É doloroso, é. Convide, adote uma amiga, né?
e convide ela para ir junto contigo nos exames, convide ela, compartilhe com ela os resultados, compartilhe com ela a sua ansiedade e que isso vai ficando cada vez mais leve, tá? Seguindo aqui. Quem era você antes de ser uma tentante? Te questione, né? Quem tu é? Porque acredito que no meio dessa caminhada, nesses 6 anos da minha vida, eu questionei muito a respeito disso, da minha identidade, da minha capacidade de gerar, né? Se eu realmente merecia ser mãe. Então a gente passa por tantos conflitos que chega um momento que a gente precisa parar e fazer um balanço, né? Tipo, como é que era a Dani antiga, antes de ser uma tentante, e como é que é a Dani atual? Né? Será que essa Dani ainda tem um brilho nos olhos? Será que ela ainda ela é feliz? Quem é a Daniele, além de ser uma tentante? Porque eu tenho sonhos, né? Eu tenho a minha essência, eu tenho a minha identidade, e eu não posso estar olhando só para a questão de ser tentante. O meu mundo, ele não pode parar. A minha vida não pode parar. A gente tem um casamento, tem a casa, tem a questão do trabalho, tem a questão dos estudos. Então a gente tem que se encontrar. O que eu deixei de fazer nesse meio do caminho? Né? O que eu gostava de fazer antes que eu não faço mais? Né? Talvez eu esteja um pouco mais triste. Por que eu tô me sentindo assim? Eu passei por momentos de muita exigência depois das perdas, né? E de muita culpa. Porque eu queria me desprender da culpa, né? Mas ao mesmo tempo eu tava relacionando muito a mim. Tipo, o que eu tenho que eu não consigo gerar? O que eu faço que eu não consigo gerar? E eu tava entrando em caminhos errados, assim, né? E aí eu comecei a questionar isso, né? Comecei a questionar, bom, mas se eu acredito que é Deus que dá a vida, Ele que determina, né? Por que eu tô me sentindo culpada? Né? Não há nada de errado comigo, por que vem, volta e meia vem essa culpa? Né? Essa culpa de não dar um filho pro marido, de não conseguir dar um neto, né, para os meus pais, para minha sogra, para o meu sogro. Por que volta e meia vem esse sentimento, né? E essa culpa, ela, imagina, a tentante já tem a questão da ansiedade, aí se enreda na culpa e depois vem a exigência, né? Porque aí ela pensa, bom, há algo de errado em mim, então eu tenho que fazer muitas coisas para consertar, né? Eu preciso emagrecer para ter o corpo ideal, eu preciso. Um exemplo que eu fazia muito, eu fazia de 5 a 5, 4, 6 cadeiras, né, na faculdade, porque eu pensava, bom, já que eu não posso ter filho agora, eu vou antecipar, né? Porque quando chegar o momento, eu já vou estar só para maternidade, né? Então acabava me ocupando com muitas coisas e muitas coisas que eu também não queria fazer, né? Então eu fazia por fazer, para ocupar minha cabeça. Então eu comecei a desenvolver um nível de exigência muito alto, né? E aí eu tive que então parar. Mas eu queria te pedir que hoje tu te reencontrasse novamente. Claro que tem coisas em mim, a Dani de hoje. Eu acredito que nesses 6 anos de processo, a minha vida ela foi transformada, né? A minha forma de olhar para uma criança, a forma que eu vou olhar para o meu filho, a forma com que eu olho as mães que adotaram, a forma que eu olho a mãe que tem algum filho com algum tipo de síndrome, que é extremamente comum, né? Então, nessa caminhada eu começo a entender o porquê que eu já passei por tantas situações, né? Que eu tive que passar por vários diagnósticos, porque eu consigo entender o que uma mulher passa nessa situação, né? Então, essa questão do quem era você antes de ser uma tentante, talvez tu seja até melhor hoje, mas talvez algumas coisas tu pode ter perdido, talvez tu esteja te exigindo muito,
né? Talvez tu não tá, como no meu caso, eu tinha muita dificuldade de ter uma vida normal, né? E volta e meia eu tenho esse sentimento, né, de ir para uma academia, né? Aí tu sabe que tu vai ficar menstruada ou não, então tu já fica pensando, bom, será que eu vou fazer um agachamento? Então todos esses questionamentos vêm, né? Eu lembro que no Dia das Mães eu fui visitar minha família e lá meu pai montou uma tirolesa. E ali a menstruação já estava atrasada. E aí eu pensei, não, eu tenho que viver a minha vida normal, né? E aí a família ali, não, vamos lá, vamos andar de tirolesa, né? E aí eu pensei, não, mas eu não posso fazer isso porque eu posso estar grávida. Não posso, e aí vem o medo, né? Eu não posso ser irresponsável, e se acontecer alguma coisa, né? O que que eu vou ser culpada? E aí eu pensei, não, eu preciso viver a minha vida normal. Porque se eu não vivesse a minha vida normal nesses 6 anos, eu não iria fazer nada, né? Então eu tento, é difícil, né? Eu sempre falo que tem sempre aquele pensamento que diz assim: não beba muito café, não beba muito chimarrão, muita cafeína, né? Não beba remédio, não tome remédios, né? Então tem esses questionamentos, a gente tenta ter uma vida normal, mas na prática é desafiador, né? Então eu penso assim que eu tento fazer tudo o que eu gosto de fazer, não deixe de fazer, né, o que tu gosta, né? E comece a analisar como é que tá a tua identidade, né? Começa a restaurar coisas que foram perdidas, né? Eu também penso assim, evito fazer certas coisas achando que estou grávida. É bastante comum. Então, assim, restaure a tua identidade, te reencontre novamente, te reencontre. Sobre a capacidade, né? E o merecimento. Você merece ser mãe. E você não tem culpa por ter perdido o seu bebê, né? Eu acredito que Deus dá vida e Ele toma. A gente precisa sim se cuidar, mas é Ele que determina o tempo, né? É Ele que dá e Ele que toma essa vida. Uma coisa. E qual é o propósito de tudo isso? Se eu pudesse te dar uma resposta, é te transformar, né? Eu acredito que tudo isso que eu vivi me transformou e o motivo de eu estar aqui, de eu ter aceitado fazer esse projeto com a Sheila, né? Que esse projeto nasceu mais no coração dela do que no meu, ela me convidou. E eu disse para ela assim: tá bom, Sheila, eu aceito. E se é para isso, valeu a pena eu ter passado por tudo isso, né? E chegou em momentos da minha vida que eu disse assim: obrigada por ter passado por isso. Obrigada por ter passado pelos 2 abortos. Obrigada, porque a gente não tem que sair dessa situação de murmuração, de estar sempre reclamando. Tem um momento que eu disse assim: não, eu precisava ter passado por isso, eu precisava dessa transformação. Eu prefiro a mulher que eu sou hoje, né? E e isso me alegra. Eu acho que só o fato de eu estar aqui compartilhando com vocês e poder ajudar vocês de alguma forma, isso já me traz muita satisfação, né? Eu disse, Sheila, valeu a pena. Se é para isso, valeu a pena. Porque a gente precisa, para a gente poder ter empatia, entender a dor do outro, a gente precisa passar, né? A gente precisa passar por essa situação, porque senão a gente não consegue entender, né? Então eu acredito que eu precisei passar por tudo isso para poder entender, tá? Olha ao seu redor. Esse é um capítulo da tua história. Essa não é a tua história. Isso que tu viveu não é a tua história. Ele é um capítulo, faz parte da tua história, tu nunca vai esquecer, né? Mas ela não é tua história definitiva. Muitas coisas boas também estão acontecendo na tua vida, né? Que a gente possa olhar para o lado, olhar o nosso casamento, olhar a nossa família, as coisas que a gente construiu, as coisas que a gente conquistou, o quanto nós fomos corajosas,
né? Então isso é importante. Eu gosto de semeamos no céu para gerarmos na terra. Exatamente. Bem isso, Sheila. Eu gosto de um versículo que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Então a gente precisa passar por essas situações. Eu sei que é difícil, né, para muitas estar ouvindo isso, né? Mas a gente precisa. Imagina se a vida fosse só florzinha, nada de dificuldade surgisse, né? Mas a gente precisa. E esse momento de tribulação, ele vai produzir perseverança, vai produzir um caráter aprovado e vai produzir esperança, que é o que tu quer. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus nos ama. Entende? Então, assim, é difícil, e muitas vezes pode parecer que está sendo difícil só para nós, mas é difícil para todos. Todas as pessoas estão passando por momentos de dificuldade. Então, decida por ter uma jornada feliz, né? Vai ter momentos difíceis, mas decida tirar coisas boas desse processo. Ressignificar o momento de espera, tá? E também quero compartilhar com vocês, mas os que esperam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Porque na verdade eu só encontrei um caminho, né, para minha ansiedade: entregar para o Senhor. Eu espero, Ele é o dono da vida, e quando eu preciso de força, eu peço força a Ele. E aqui diz: mas os que esperam no Senhor recebem sempre novas forças. E a gente precisa que essa força seja renovada, porque são tantos nãos, e esses nãos são mensais, né? Como eu disse, foram 72 nãos durante esses 6 anos, mas para que a gente possa renovar a nossa força, eu só encontrei um caminho, né? Só encontrei em Deus, tá? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para compartilhar. Se vocês tiverem alguma pergunta. Então eu sempre digo nas minhas orações, né? Não me dá um filho só porque eu quero. Me dá no momento certo. No momento que tu achar que eu tô preparada, no momento que tiver um propósito. E essa é a minha oração. E eu até acho meio maluca essa oração, né? Ela é contraditória com que eu quero, mas não porque eu quero, entende? Eu quero porque eu quero que seja algo que Deus me dê, né? Eu não quero bater pé e tipo, eu quero agora. Não, eu quero que venha no momento certo. Eu acredito que nós temos um propósito e eu creio que esse filho tem um propósito, eu creio que os nossos filhos têm um propósito, tu tem um propósito. Então, tudo há um momento certo. Então, é uma oração desafiadora? Mas eu faço ela. Eu faço. Não me dá um filho porque eu quero. Me dá um filho porque o Senhor quer me dar. Tá? Então, é isso, gente. Recapitulando, então, já que a gente tem um tempinho aí, não tenha medo. Não decida por deixar engavetado esse sonho. Reative esse sonho em ti. Eu até eu dizia isso, quando eu estiver preparada, eu vou seguir. Dizer assim, hoje eu tô preparada. O momento certo, né? Isso, a Rose era minha personal. Ela acompanhou ali esse processo da minha segunda perda.
né? E ela sabe o quanto eu tava desesperada. Te amo, Rose. Saudade de ti. Então, esse processo de espera, né? Decida por avançar. Tu vai encontrar a coragem no meio do caminho, né? Avance e encontre a coragem, né? Vá atrás desse teu sonho, mas siga a tua vida normalmente, faça as coisas que tu gosta, pratique exercício, isso vai te deixar mais relaxada. Tenha momento com as tuas amigas, curta o seu casamento. Não traga uma pressão sobre o teu casamento. Vou te dizer que até o meu casamento ele foi transformado nessa situação. Hoje, eu e meu marido, nós somos muito mais unidos. Hoje nós conseguimos compartilhar sobre isso. No início não era algo que a gente fazia. E a gente acabou tendo que desenvolver um relacionamento onde a gente pudesse expor as nossas fraquezas, as nossas inseguranças. E hoje a gente é parceiro nisso. Não era assim lá no início. Isso aí, Sheila, ele se torna nossa coragem. Quando a gente não tem coragem, a gente ora e a gente descansa e a gente entrega, porque não vai ter. Eu até gostaria de dizer, de te dar uma solução, né, pro medo. Tipo assim, faz isso e o medo vai sumir. Eu acredito que o medo sempre vai aparecer. Até naquelas mulheres que nunca passaram por uma perda, né? Quando passam por aquela ecografia, onde vê se o bebê tá saudável, se tem algum tipo de síndrome, ali qualquer mãe passa por fica um pouco insegura, né? Então, quem já perdeu acaba ficando com uma insegurança muito maior desde o início, né? Voltar a sonhar é muito difícil. Voltar a sonhar assim, não, mas eu lembro que no início que até as pessoas estranhavam que eu não conseguia falar sobre chá de revelação, eu não conseguia assim curtir tanto, né? Eu tava muito preocupada com o resultado do exame, que tinha dado, não tinha batimentos cardíacos e tal, talvez tinha dado uma idade diferente, né, da eco. E aí eu tava naquela expectativa, né? Eu tava ali, tive que esperar os 15 dias para poder fazer uma nova eco e saber se tinha avançado a gestação ou não. E aí eu tava ali cheia de medo, não conseguia desfrutar. E provavelmente eu não sei como vai ser no terceiro, né? Se eu vou conseguir curtir, se eu vou conseguir fazer as ecos mais relaxadas, eu não sei. E eu tô deixando as coisas se conduzindo, né? Mas o medo eu não coloco ele na frente. O medo não vai me parar. Que tu tenha isso como isso muito claro na tua mente, né? Eu vejo ali que as perguntas que eu recebo nos stories ali é sempre relacionada a medo. Eu quero, mas eu tenho medo, eu não consigo. E até vou aproveitar e vou dizer que a Sheila vai fazer uma live sobre o medo, né? Que vai ser o próximo tema. E a gente vai ter uma convidada. Então elas vão falar um pouco sobre o medo durante a gestação. A Sheila passou por trombofilia e ela teve que enfrentar então o medo durante toda a gestação e ela vai compartilhar então um pouco da experiência que ela viveu, tá? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, tá bom? Queria deixar um abraço apertado, queria dizer que Deus não se esqueceu de você, e se Ele colocou esse sonho dentro do teu coração, é porque um dia vai acontecer, tá? Então, que as tuas esperanças possam ser renovadas hoje. Que tu venha sonhar, voltar a sonhar. Que tu venha chorar no colo do Pai. Que tu venha buscar a tua cura, tá? Ali no link da bio eu deixei, eu criei um canal no Telegram para quem quiser acessar ali, vai receber as lives novas, todo o material e aí pode acompanhar todo o nosso trabalho, tá bom?
Queria deixar um beijo pra Michelle, pra Daiane, minha irmã, a Ju. A Ju sabe que ela foi muito especial nesse momento, no momento da minha perda, aquele abraço que ela me deu, gostoso. A Nath. Queria agradecer por você ter ficado até o final. Dizer que vocês fazem parte do meu milagre. Vocês vão ver o meu milagre acontecer. E eu acredito que esse milagre sou eu, né? Só o fato de eu estar aqui compartilhando com vocês. Ai, que saudade da Rose, ideia. Fiquem com Deus. Muito obrigada, tá? Tchau, tchau.